Boa tarde. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a genialidade do efeito placebo? Ou ao menos sabem o que é o efeito placebo? A minha talk é exatamente sobre isso. Eu sou Monique Neves, estudante do segundo ano do ensino médio, e vou falar sobre a genialidade do efeito placebo. Para contextualizar um pouquinho para vocês, eu vou contar a história da Ana, uma adolescente de 14 anos que, no ano passado, foi diagnosticada com crises de ansiedade muito fortes. Aí ela e os seus pais decidiram ir no médico, ver o que estava acontecendo com ela. Chegando no médico, o doutor percebeu que ela teria, para melhorar, né, os sintomas dela, ela teria que tomar um remédio muito forte para uma menina de apenas 13 anos de idade. Então, ele simplesmente decidiu usar a psicologia ao seu favor. Ou seja, ao invés dele receitar um remédio muito forte, que pode até trazer efeitos colaterais para ela, ele simplesmente receitou cápsulas de açúcar. Mas sem contar para Ana que, na verdade, ela não estava tomando remédio, e sim que ela estava tomando cápsulas de açúcar. Depois disso, a Ana tomou o remédio certinho, e ela e seus pais relataram melhorias significativas em seu comportamento. Com o passar do tempo, ela e seus pais voltaram para o médico, e ele falou para eles, olha, a Ana não estava tomando remédio, ela estava tomando açúcar. E os pais ficaram, ué, como assim? Como que ela melhorou com isso? Aí o médico explicou que, na verdade, ela passou por um tratamento do efeito placebo, e que, na verdade, a Ana só melhorou porque ela teve a crença de que ela melhoraria, e não por ter um simples ativo no remédio. Mas, enfim, de onde vem o placebo? O placebo vem do latim placere, que significa agradar, mas não no sentido de fazer gostar, mas sim de melhorar. E ele já foi primeiramente visto na Idade Média, muito tempo atrás, em rituais, rezas e amuletos, onde não tinha, na verdade, nenhum tipo de ativo, né, nessas coisas. Então, naquela época, as pessoas realmente melhoravam a sua saúde simplesmente por acreditarem que os seus rituais, as suas rezas, iriam melhorar ela. E realmente melhorava. E aí, o Hipócrates também, nessa época, que é esse carinha aqui, ele também falava da importância de dar um significado no seu tratamento e da importância, né, da relação entre médico e paciente, dessa confiança. Aí, um pouco mais recente, na Segunda Guerra Mundial, o Dr. Henry Beecher decidiu fazer um estudo analisando os soldados. E ele percebeu que os soldados simplesmente melhoravam porque eles achavam que estavam tomando morfina. Mas essa é uma história que eu vou contar mais para frente. E, na neurociência contemporânea, que é bem mais recente, o Dr. Fabrizio Benedict, em um estudo para o Parkinson, também descobriu que o placebo não melhora só as funções emocionais, mas também pode melhorar as funções motoras de uma pessoa. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já ouviu falar da pose do super-homem? Se sim, alguém sabe mostrar para a gente como que é? Você? Alguém mais sabe? É isso aí. Bom, a pose do super-homem é essa pose aqui. Se vocês puderem me acompanhar e levantar. Bom, a pose do super-homem é vocês levantam e afastam levemente os pés, estufem o peito, olham levemente para cima e cerrem os pulsos e colocam a mão no quadril. Essa é a pose do super-homem. Pode sentar, gente. Obrigada. Bom, essa pose foi descoberta e estudada pela professora Amy Cuddy. E, no seu estudo, ela descobriu que cerca de 74% das pessoas que faziam essa pose antes de algum momento de muita tensão ou de muito nervosismo, se sentiam melhor. Aí ela achou estranho e foi pesquisar mais a fundo. E ela descobriu
que simplesmente o pensamento de que você era o super-homem melhorava o seu comportamento. E eu posso comprovar isso porque, antes de vir aqui apresentar para vocês, eu fiquei durante 5 minutos fazendo essa pose. E realmente funcionou. Agora, para trazer mais credibilidade, eu trouxe alguns dados. E eu vou começar pelo Henry Beecher, que eu já falei para vocês. Que, em seu estudo, The Powerful Placebo, em 1995, ele analisou, né, os soldados na Segunda Guerra Mundial. E, como a gente sabe, nessa época, não tinha muito medicamento disponível livremente, né? Então, ele percebeu que muitos soldados se machucavam, não tão gravemente, mas eles se machucavam. E aí ele tentou descobrir como que as enfermeiras e as médicas da época melhoravam isso, né? Faziam essa situação não ser muito grande. E aí ele descobriu que as enfermeiras na época faziam a mesma coisa que o doutor da Ana fez. Elas usaram a psicologia a seu favor. E, ao invés de dar morfina, né, para os soldados, porque não tinha tanta morfina na época, elas simplesmente deram uma solução salina, feita ali na hora. E o mais louco é que os soldados realmente melhoraram com isso. O que nos faz acreditar que não é simplesmente um medicamento que faz a gente melhorar, e sim a crença que a gente tem no tratamento, que a gente vai melhorar porque, mesmo que tenha alguma base, que no caso era a crença de que eles estavam tomando medicamento, tomando morfina, mesmo que não era. Aí, de 1994 a 2004, o Fabrizio Benedict fez um estudo para o Parkinson e ele descobriu que o efeito placebo não era alguma coisa só mental. Não era alguma coisa que trazia benefícios mentais, mas sim motores. Isso foi um grande marco na história, né, da ciência e da medicina. E aí, mais recente, o Ted Kaptchuk percebeu que é muito estranho isso, que as pessoas tomam placebo e não sabem que estão tomando placebo. Ele achou isso injusto, né? Imagina, você não está tomando remédio, está pagando por um tratamento e melhora sem o remédio. Aí ele decidiu fazer um estudo onde, ao invés dele não contar para as pessoas que elas não estavam recebendo medicamento, ele contou para as pessoas. E aí ele e a equipe dele acharam que simplesmente as pessoas não iriam melhorar. Mas foi o contrário. Cerca de 80% das pessoas em tratamento melhoraram, mesmo sabendo que não estavam tomando remédio. E sim que estavam sendo, digamos que, cobaias de um tratamento. E isso nos faz acreditar também que, de novo, não é só sobre um medicamento, e sim sobre a crença de que a gente vai melhorar, mesmo que tenha alguma base. Que, nesse caso dessas pessoas, não teve nenhuma base, só teve a confiança, na verdade, no médico, de que acreditar que aquilo daria certo, e realmente funcionou. E aí, para finalizar um pouquinho os dados científicos, eu trouxe a Amy Cuddy, que foi ela, na verdade, que descobriu a pose do super-homem. E no seu estudo, ela descobriu que cerca de 75% das pessoas que faziam essa pose antes de algum momento muito nervosismo, melhoravam. Aí agora, eu também trouxe o filósofo Hans-Georg Gadamer. E aí ele fala sobre basicamente o que eu falei, né? Da crença, dessa necessidade de ter um significado no tratamento. Porque do que adianta você vai receber um tratamento de alguma doença que você tem e simplesmente não ligar para isso? Querendo ou não, talvez você não melhore. Talvez você melhore por causa do medicamento, ou talvez você não melhore. Então, tudo depende de você. Se vocês estão passando por algum momento de tratamento ou de medicação, isso não depende só do remédio, depende de você acreditar que isso vai dar certo. E aí agora eu trouxe uma reflexão, porque se a nossa mente pode nos curar ou nos adoecer, então o maior desafio seja aprender a usá-la conscientemente. Meu nome é Monique Neves e essa foi a minha talk. Obrigada.